Seja muito bem-vindo a este momento sagrado de oração. É uma graça estar aqui, unido nesta corrente de fé que atravessa distâncias e une corações em torno de um mesmo propósito. Você chegou até aqui porque há algo dentro de você que ainda acredita, que ainda espera, que ainda confia de que o céu ouve quando um filho de Deus levanta a voz com sinceridade. E o céu de fato ouve. Cada palavra pronunciada com fé chega diante do trono de Deus e não retorna vazia. Por isso estamos aqui agora, juntos nesta oração, invocando a intercessão poderosa dos santos arcanjos sobre cada vida, cada família e cada situação representada nesta corrente. São Miguel, São Rafael e São Gabriel, príncipes do céu, guerreiros do Altíssimo, mensageiros das promessas divinas, voltamos nossos olhos para vós neste momento com confiança e com fé. Vós que estáis sempre diante do trono de Deus, apresentai agora diante dele cada necessidade, cada clamor, cada lágrima que foi derramada em oração, antes mesmo de chegar até aqui. Que o céu se mova em favor de cada pessoa que se une nesta corrente. Que a proteção dos arcanjos desça agora como um manto sobre cada vida, cada lar, cada família que se coloca sob vossa guarda. São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestes, o primeiro clamor que elevamos a ti é pela proteção espiritual. Há batalhas invisíveis acontecendo ao redor de cada pessoa que ouve esta oração. Há forças que trabalham nas sombras para roubar a paz, para destruir a fé, para semear dúvida onde deveria haver certeza, desânimo onde deveria haver esperança, divisão onde deveria haver união. Entra agora, glorioso guerreiro, nessas batalhas. Coloca tua espada de luz entre cada pessoa desta corrente e todo ataque espiritual que tenta alcançá-las. Que nenhuma força das trevas consiga prosperar contra quem está sob tua proteção. Há pessoas ouvindo esta oração que sentem um peso espiritual que não conseguem explicar, uma opressão que chega sem motivo aparente, uma inquietação que não tem origem clara, uma sensação de que algo negativo está rondando a vida ou o lar. Para todas essas pessoas, São Miguel, levanta tua espada agora. Ordena que todo espírito de perturbação se retire, que toda opressão seja dissipada, que todo peso que não pertence ao Filho de Deus seja removido pela tua autoridade. Que a leveza e a paz que vem do céu ocupem cada espaço que antes estava tomado pela escuridão. Protege também a fé de cada pessoa desta corrente. Há um ataque constante contra a fé do povo de Deus. Dúvidas que surgem nas horas mais difíceis, questionamentos que abalam as certezas, sofrimentos que fazem o coração perguntar onde está Deus. Defende a fé de cada um, São Miguel. Que nenhuma provação seja grande o suficiente para apagar a chama que ainda arde dentro de cada coração. Que a fé seja preservada, fortalecida e renovada através desta oração. São Rafael Arcanjo, une-te a esta proteção espiritual cuidando do interior de cada coração. Há pessoas que chegam até esta oração com a alma cansada, com o espírito esgotado por batalhas que duram há muito tempo. Há corações que estão no limite, que quase desistiram, que estão segurando pela última reserva de esperança que ainda resta. Alcança cada um desses corações com tua presença restauradora. Renova o ânimo de quem está exausto. Reacende a esperança de quem está quase desistindo. Restaura a alegria de quem a perdeu no meio das batalhas da vida. Cuida também da saúde espiritual de cada família representada aqui. Há lares que precisam de uma renovação profunda na sua atmosfera espiritual. Há casas que acumularam histórias de sofrimento e que precisam ser purificadas pela luz. Passa por cada lar desta corrente com tua presença curadora, e que cada espaço seja restaurado, limpo e preenchido com a paz que vem do céu. São Gabriel Arcanjo, mensageiro fiel das promessas de Deus, entra agora nesta oração trazendo palavras de esperança para cada coração que está ouvindo. Há pessoas que precisam urgentemente ouvir que Deus não as esqueceu, que os planos do céu para suas vidas continuam firmes, que as promessas que foram recebidas na fé ainda estão de pé, que o atraso não significa abandono e que o silêncio de Deus não significa indiferença. Anuncia sobre cada vida desta corrente que o céu está atento, que a intercessão está sendo ouvida
e que as respostas estão sendo preparadas. Inspira também cada pessoa a perseverar na oração. Que este momento não seja apenas um ritual cumprido, mas um encontro verdadeiro com o Deus que ouve e que age. Que a fé seja renovada aqui, que a confiança seja restaurada, que cada um saia desta oração com a certeza de que algo mudou no mundo espiritual, em favor da sua vida e da sua família. São Miguel, São Rafael e São Gabriel, arcanjos do Senhor, aceitai esta oração que sobe com fé. Guardai cada pessoa desta corrente com todo o poder que Deus colocou em vossas mãos. Que a proteção espiritual invocada aqui seja real, seja constante e seja suficiente para cada batalha que ainda está por vir. Escreva com fé nos comentários: São Miguel protege minha vida e minha família. São Rafael Arcanjo, médico celeste, ministro da cura e da restauração. Voltamos agora nosso clamor para ti com uma das necessidades mais urgentes que existem no coração humano: a saúde. Há pessoas ouvindo esta oração que estão travando batalhas sérias contra enfermidades que se instalaram no corpo e que têm roubado a paz, o sono e a alegria de viver. Há famílias inteiras abaladas por um diagnóstico difícil, por um resultado de exame que chegou trazendo medo, por uma condição que os médicos ainda não conseguiram resolver completamente. Para cada uma dessas situações, São Rafael, elevamos agora nosso clamor com fé, certos de que tua intercessão alcança onde a medicina humana encontra seus limites. Tu, que foste enviado por Deus para curar Tobit e guiar Tobias em sua jornada, és o mesmo arcanjo que caminha hoje ao lado de cada pessoa que enfrenta uma batalha na saúde. Não és um intercessor distante e indiferente. Estás presente, atento e disposto a apresentar cada causa diante do trono de Deus. Por isso te pedimos agora com toda a confiança: toca cada corpo fragilizado que está representado nesta oração. Que tuas mãos de luz percorram cada órgão doente, cada tecido que precisa de renovação, cada sistema que está desequilibrado. Que a cura comece agora, de forma progressiva, consistente e visível. Intercede de maneira especial por aqueles que receberam diagnósticos graves. Há pessoas que ouviram palavras dos médicos que pesaram demais no coração. Palavras que trouxeram medo, que abalaram a esperança, que fizeram o futuro parecer incerto e sombrio. Para essas pessoas, São Rafael apresenta a causa diante de Deus com toda urgência. Que a medicina encontre os caminhos certos. Que o corpo responda ao tratamento de forma surpreendente. Que os médicos sejam iluminados em cada decisão. Que o que parece irreversível aos olhos humanos seja tocado pela mão de Deus e transformado em testemunho de cura. Guarda também aqueles que aguardam resultados de exames. Há corações acelerados de ansiedade, noites de insônia alimentadas pelo medo do que pode ser descoberto, mentes que constroem cenários de sofrimento antes mesmo de ter uma resposta concreta. Derrama sobre esses corações a tua paz, São Rafael. Que a confiança na providência de Deus seja maior do que o medo do diagnóstico. Que os resultados venham favoráveis. Que onde houver algo a ser tratado, os caminhos certos se abram rapidamente. Que a espera seja atravessada com serenidade e não com desespero. São Rafael intercede pelos que estão em tratamento longo e desgastante. Há pessoas que já estão há meses ou anos enfrentando uma condição de saúde que exige disciplina, paciência e persistência. O cansaço do tratamento é real. A vontade de desistir aparece. A pergunta sobre quando tudo isso vai acabar pesa no coração. Sustenta cada uma dessas pessoas com tua presença. Que haja força para continuar quando o cansaço falar mais alto. Que haja esperança para persistir quando os resultados demorarem a aparecer. Que cada etapa do tratamento seja acompanhada pela certeza de que o céu está presente em cada detalhe. Cuida com carinho especial dos idosos desta corrente de oração. O corpo que envelhece carrega limitações que crescem com o tempo, dores que se intensificam, condições crônicas que exigem cuidado constante. Que tua intercessão traga alívio para cada dor, equilíbrio para cada condição crônica, disposição para cada manhã. Que os idosos desta corrente sejam guardados com ternura e que seus dias sejam marcados pelo conforto
e pela presença amorosa de quem os cerca. Guarda também as crianças com proteção especial, São Rafael. Os pequenos são vulneráveis e, quando adoecem, o sofrimento se multiplica porque atinge tanto a criança quanto o coração dos pais. Afasta enfermidades graves das crianças desta corrente, que cresçam fortes e saudáveis, que cada fase do desenvolvimento aconteça com saúde plena, que os pais sejam aliviados da angústia que uma criança doente provoca e que cada consulta traga tranquilidade e boas notícias. São Miguel Arcanjo, entra nesta batalha pela saúde cortando toda raiz espiritual de enfermidade. Há doenças que têm origem no mundo espiritual, opressões que se manifestam no corpo físico, ataques que se expressam através de fraquezas inexplicáveis e condições que não respondem aos tratamentos convencionais. Repreende com tua autoridade toda a força espiritual que esteja por trás de qualquer enfermidade nesta corrente. Que tua espada corte cada corrente de doença, que o corpo seja libertado para se curar completamente. São Gabriel Arcanjo, anuncia sobre cada pessoa enferma desta corrente que a cura é possível, que Deus não está indiferente ao sofrimento de nenhuma delas, que cada tratamento pode ser surpreendentemente eficaz, que cada corpo pode responder além do que os médicos esperam. Inspira também hábitos que fortaleçam a saúde, decisões sábias em relação ao cuidado do corpo e atitudes que preservem o que Deus deu com tanto amor. Que a saúde seja restaurada em cada pessoa representada nesta oração, que os corpos fragilizados se fortaleçam, que os tratamentos avancem com sucesso, que os diagnósticos difíceis encontrem respostas, que cada pessoa possa em breve dar testemunho da cura recebida e glorificar a Deus pela bondade que se manifestou através da intercessão fiel de São Rafael Arcanjo. Escreva com fé nos comentários: São Rafael cura e restaura o meu corpo. São Miguel, São Rafael e São Gabriel, arcanjos poderosos do Deus vivo, chegamos agora diante de vós com o clamor mais urgente que existe nesta oração. Há uma situação, há um nome, há uma necessidade que não consegue mais esperar, que foi apresentada a Deus tantas vezes que as palavras já se tornaram gemidos, que a oração já virou lágrima, que a esperança já foi testada até um ponto que poucos conseguem descrever. Quem está ouvindo esta oração sabe exatamente do que estamos falando. Não é necessário nomear. O céu já conhece, os arcanjos já sabem, e é por isso que estamos aqui agora, trazendo esta causa impossível diante do trono celeste, com a última reserva de fé que ainda resta no coração. Não há causa perdida quando ela é colocada nas mãos de Deus. Não há situação definitivamente encerrada quando o céu ainda pode intervir. Não há porta que permaneça fechada para sempre quando um filho de Deus clama com persistência. E os arcanjos apresentam esse clamor diante do Altíssimo. É nessa certeza que nos apoiamos agora. Não nas circunstâncias que parecem dizer o contrário, não nos sinais que apontam para o impossível, mas na fé que insiste, que persiste, que se recusa a aceitar que aquilo que Deus pode fazer seja menor do que aquilo que o homem teme. São Miguel Arcanjo entra primeiro nesta batalha como o guerreiro que remove o que não pode ser removido por força humana. Há obstáculos diante desta graça que não são de natureza humana. Há barreiras espirituais que foram erguidas para bloquear esta resposta, para atrasar esta provisão, para impedir que esta cura se manifeste, para fechar esta porta que precisa ser aberta. Coloca a tua espada contra cada uma dessas barreiras agora. Que tua autoridade, conferida diretamente por Deus, desfaça cada obstáculo invisível, que cada bloqueio espiritual seja removido, que o caminho seja aberto e que a graça encontre passagem livre para chegar até esta família. Se há um processo judicial que está parado, intercede para que se mova. Se há uma decisão que depende de outros corações, toca esses corações com tua mão. Se há uma situação de saúde que os médicos já não sabem como resolver, que a medicina do céu faça o que a medicina da terra não consegue. Se há um relacionamento que parece definitivamente encerrado, que a misericórdia de Deus encontre uma fresta por onde entrar. Se há uma dívida que parece uma montanha intransponível, que caminhos de provisão se abram de formas que esta família ainda não imagina.
Qualquer que seja o milagre necessário, São Miguel, luta por ele com toda a força que Deus colocou em ti. São Rafael Arcanjo, fortalece o coração de quem está esperando. A espera pelo milagre é uma das provas mais duras que existem. Há um desgaste específico em continuar orando quando as respostas não chegam, em continuar crendo quando as circunstâncias falam o contrário, em continuar de pé quando tudo convida a desistir. Esse desgaste é real e não pode ser ignorado. Sustenta cada coração que está nessa espera dolorosa. Que a fé não se apague, que a esperança não seja vencida pelo tempo, que a confiança em Deus seja maior do que a decepção acumulada. Cura também as feridas que a espera causou. Há corações que se machucaram na demora, que se sentiram esquecidos por Deus, que guardaram uma mágoa silenciosa da situação que não se resolveu, da oração que pareceu não ser ouvida, da fé que foi exercida com tanto esforço e que ainda não viu a resposta chegar. Toca essas feridas com tua presença restauradora, São Rafael. Que a decepção seja curada, que a mágoa com Deus seja transformada em intimidade mais profunda, que o coração volte a confiar com a mesma intensidade e com ainda mais maturidade do que antes. São Gabriel Arcanjo, mensageiro das promessas que transformam destinos, anuncia sobre esta família que o milagre está sendo preparado, que a resposta que parecia não chegar está a caminho, que os planos de Deus para esta situação são maiores do que o sofrimento que ela causou, que o testemunho que está sendo construído vai ser tão poderoso que vai fortalecer não apenas esta família, mas todos ao redor que terão o privilégio de ouvir. Anuncia que Deus não esqueceu, que o atraso não é negativa, que o tempo de Deus está sendo cumprido com precisão e que quando a resposta chegar, vai ser exatamente no momento em que precisava chegar. Inspira também caminhos novos que ainda não foram considerados. Há soluções que esta família ainda não enxergou, porque o olhar estava fixo no problema e não nas possibilidades. Abre os olhos para alternativas novas. Conecta as pessoas certas. Inspira estratégias diferentes. Que o milagre possa vir tanto de forma sobrenatural, quanto através de caminhos concretos e reais que Deus vai colocar diante desta família nos próximos dias. São Miguel, São Rafael e São Gabriel, 3 arcanjos unidos em intercessão por esta causa urgente. Que o guerreiro afaste os obstáculos, que o médico sustente o coração na espera, que o mensageiro anuncie a chegada da resposta, que esta família não desista, que não abandone a fé, que não pare de orar, que permaneça de joelhos até que o milagre se manifeste de forma clara, concreta e inegável diante de todos. Que a dor de hoje se transforme em testemunho amanhã, que a lágrima de hoje se transforme em gratidão amanhã, que o nome de Deus seja glorificado através desta história que ainda está sendo escrita e que terá um final que somente o céu poderia ter preparado. Escreva com fé nos comentários: São Miguel luta pelo meu milagre hoje. São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestes, voltamos agora nosso clamor para ti com uma das maiores cargas que um coração humano pode carregar. A preocupação com os filhos, com os jovens, com aqueles que foram gerados com amor, criados com dedicação, educados com sacrifício e que agora estão no mundo enfrentando batalhas que os pais muitas vezes nem sabem que existem. Há mães ouvindo esta oração com o coração partido por causa de um filho que escolheu um caminho que dói. Há pais que fizeram tudo o que podiam e que ainda assim veem um filho se perdendo. Há avós que oram todos os dias pelos netos, sabendo que a oração deles é muitas vezes a única proteção que esses jovens têm. Para todos esses corações, São Miguel, chegamos agora com fé. Coloca tua espada de luz ao redor de cada filho e de cada jovem, representado nesta oração. Que nenhuma armadilha consiga prendê-los definitivamente, que nenhuma influência destruidora consiga moldá-los de forma permanente, que nenhum caminho de perdição consiga retê-los para sempre. Que teus anjos estejam posicionados ao lado de cada um deles em cada momento, em cada lugar, em cada situação de risco que enfrentarem hoje, amanhã e em todos os dias que ainda estão por vir. Que quando o perigo se aproximar, algo dentro deles recue. Que quando a tentação bater uma força maior, os sustente.
que quando estiverem prestes a tomar uma decisão que vai machucar, uma interferência invisível os faça parar e pensar. Protege as crianças desta corrente com cuidado especial, São Miguel. Os pequenos precisam de proteção em lugares que os pais não conseguem ver. Há riscos na escola, nas brincadeiras, nas amizades que se formam ainda na infância. Há conteúdos que chegam até as crianças, através de telas e dispositivos, que nenhum filtro humano consegue bloquear completamente. Há situações que acontecem longe dos olhos dos pais e que podem deixar marcas profundas. Coloca teus anjos como guardiões invisíveis ao lado de cada criança. Que estejam presentes onde os pais não podem estar. Que guardem o que os pais não conseguem ver. Que protejam o que os pais mais amam no mundo. Guarda os adolescentes com proteção redobrada. Esta é uma fase de transformações intensas, de buscas que podem levar tanto para a luz quanto para as trevas, de pressões sociais que são mais pesadas do que qualquer adulto consegue imaginar. Há adolescentes que estão sendo arrastados por influências que os pais ainda não perceberam. Há jovens que estão experimentando caminhos perigosos, movidos pela curiosidade e pela necessidade de pertencer a algum grupo. Há teenagers que sofrem em silêncio, que carregam dores que não sabem como expressar, que tomam decisões impulsivas porque não encontraram ainda um adulto de confiança para conversar. Para cada um desses jovens, São Miguel, levanta tua espada agora. São Rafael Arcanjo, intercede pelos filhos que já estão sofrendo as consequências de escolhas que feriram suas próprias vidas. Há jovens presos em vícios que começaram como experimentação e que se tornaram escravidão. Há filhos que se envolveram com pessoas e ambientes que os destruíram por dentro. Há adolescentes que carregam traumas de experiências que a idade deles não deveria ter vivido. Alcança cada um com tua presença restauradora. Que a cura chegue nas camadas mais profundas. Que os vínculos que aprisionam sejam desfeitos. Que os olhos sejam abertos para a realidade do caminho que estão seguindo e que o desejo de mudar seja mais forte do que a força do hábito. Cura as feridas emocionais que os jovens desta corrente carregam. A adolescência é uma fase de vulnerabilidade emocional intensa. Rejeições que parecem o fim do mundo, humilhações que deixam marcas, comparações que destroem a autoestima, pressões que geram ansiedade e depressão em corações ainda muito jovens. Para saber lidar com tudo isso, que tua presença restauradora alcance cada ferida emocional desses jovens. Que se sintam amados, aceitos e valorizados. Que a identidade de cada um seja construída sobre bases sólidas e não sobre a aprovação instável do mundo ao redor. São Gabriel Arcanjo, ilumina o futuro de cada filho e jovem desta corrente. Há jovens que estão perdidos sem saber para onde caminhar, que não encontraram ainda seus talentos, que se sentem incapazes diante das escolhas que precisam fazer sobre o próprio futuro. Inspira cada um com clareza sobre seus dons e suas vocações, que encontrem caminhos de realização verdadeira, que as decisões sobre estudos, carreira e relacionamentos sejam tomadas com sabedoria, que os projetos de vida sejam construídos sobre valores que resistam ao tempo e às pressões do mundo. Anuncia também sobre os filhos que estão distantes que o retorno é possível. Há pais que perderam o contato com filhos que se afastaram. Há famílias que foram separadas por escolhas que feriram profundamente. Que tua intercessão, São Gabriel, alcance esses filhos onde quer que estejam. Que uma saudade seja despertada. Que uma memória boa venha à tona. Que um primeiro passo em direção ao lar seja dado antes que o tempo roube ainda mais o que poderia ser recuperado. Que cada filho desta corrente seja guardado hoje. Que cada jovem seja protegido agora. Que cada criança seja coberta pela intercessão dos arcanjos. Que os pais que oram encontrem paz, sabendo que o céu está cuidando do que eles mais amam e que a oração de um pai ou de uma mãe tem poder real no mundo espiritual. Escreva com fé nos comentários. São Miguel guarda e protege os meus filhos. São Gabriel Arcanjo, mensageiro fiel das promessas de Deus, voltamos agora nosso clamor para ti com uma necessidade que pesa sobre os ombros de muitas famílias desta corrente. O trabalho, as finanças, a provisão que precisa chegar todo mês
para que a vida continue funcionando, para que as contas sejam pagas, para que os filhos sejam sustentados, para que a dignidade seja preservada. Há pessoas ouvindo esta oração que estão enfrentando uma pressão financeira que tira o sono, que ocupa todos os pensamentos, que transforma cada manhã em um exercício de sobrevivência. Há famílias que chegaram ao final do mês sem saber como vão começar o próximo. Há pessoas que perderam o emprego e que já estão há semanas ou meses buscando uma nova oportunidade sem encontrar. Há trabalhadores que se dedicam com honestidade, mas que não conseguem fazer o salário durar até o final do mês. Para cada uma dessas situações, São Gabriel, elevamos agora nosso clamor com toda a fé que temos. Tu que foste enviado por Deus para anunciar as maiores novidades que o mundo já recebeu, anuncia agora sobre esta família que a provisão de Deus é real, é concreta e pode chegar de formas que a mente humana ainda não imaginou. Que novas portas se abram, que oportunidades de trabalho honestas, estáveis e dignas se apresentem para quem está desempregado. Que projetos que estavam parados encontrem o impulso necessário para avançar. Que negócios que estavam estagnados comecem a crescer. Que talentos que estavam adormecidos sejam despertados e se transformem em fonte de sustento justo e abundante. Que a palavra impossível seja substituída pela certeza de que com Deus há sempre um caminho. Intercede de forma especial por aqueles que estão desempregados nesta corrente. O desemprego traz consigo um peso que vai muito além da falta de dinheiro. Traz uma sensação de inutilidade, uma vergonha silenciosa, uma angústia que cresce a cada dia que passa sem uma resposta. Há pessoas que já mandaram inúmeros currículos sem retorno, que já foram a dezenas de entrevistas sem resultado, que já tentaram abrir um negócio e não conseguiram. O cansaço dessa busca é real e é pesado. Não abandones essas pessoas, São Gabriel. Ilumina os caminhos que ainda não foram tentados. Abre portas que pareciam definitivamente fechadas. Conecta as pessoas certas no momento exato. Que a próxima tentativa seja a que finalmente traz a resposta esperada. Para os que já trabalham, mas vivem com dificuldade financeira, intercede para que haja equilíbrio e crescimento. Que o salário alcance as necessidades da família. Que oportunidades de crescimento dentro do trabalho atual se apresentem. Que promoções e reconhecimentos cheguem para quem se dedica com esforço e honestidade. Que o valor do trabalho seja reconhecido e recompensado de forma justa. Que a estabilidade no emprego seja preservada para que o medo de perder o sustento não roube mais a paz desta família. São Gabriel afasta o espírito de escassez que tenta se instalar sobre cada lar desta corrente. Há um pensamento que diz que nunca vai ser suficiente, que a situação nunca vai melhorar, que as dívidas nunca vão acabar, que a prosperidade é para os outros e não para esta família. Esse pensamento é uma mentira e precisa ser repreendido. Substitui a mentalidade de escassez pela mentalidade de provisão. Que cada pessoa desta corrente comece a enxergar possibilidades onde antes só via obstáculos. Que a fé seja maior do que o medo e que a esperança supere as circunstâncias que ainda não mudaram. Intercede também pelas dívidas que pesam sobre os lares desta corrente, São Gabriel. Há compromissos financeiros que parecem montanhas intransponíveis. Há juros que crescem, cobranças que chegam, pressões que tiram a paz e o sono. Inspira estratégias sábias de organização financeira. Abre caminhos de negociação que tragam alívio real. Que as dívidas sejam enfrentadas com planejamento e responsabilidade e que, uma a uma, possam ser quitadas, trazendo liberdade e dignidade para esta família. São Miguel Arcanjo, protege o trabalho e as finanças de cada família desta corrente contra ataques espirituais. Há espíritos que atacam a prosperidade, que fecham portas, que causam perdas inexplicáveis, que geram obstáculos em cada tentativa de crescimento. Repreende toda força espiritual que esteja impedindo a prosperidade desta corrente. Que tua espada corte toda corrente de pobreza, toda maldição financeira, todo espírito que rouba e destrói. Que o trabalho honesto seja protegido e que o fruto do esforço seja preservado e multiplicado. São Rafael Arcanjo, cura a relação de cada família desta corrente com o dinheiro.
Há feridas emocionais ligadas às finanças que precisam ser tratadas. Traumas de pobreza vividos na infância que geraram medos irracionais. Padrões herdados de geração em geração que perpetuam a escassez. Conflitos dentro do lar causados por divergências na administração dos recursos. Cura cada uma dessas feridas. Que haja unidade nas decisões financeiras, diálogo respeitoso sobre o dinheiro e sabedoria compartilhada na administração do que Deus provê. Que o trabalho seja fonte de dignidade e realização. Que as finanças sejam organizadas com sabedoria e disciplina. Que a provisão chegue de forma constante e suficiente. Que cada família desta corrente experimente a alegria de ver suas necessidades atendidas e possa viver com tranquilidade, sabendo que está nas mãos de um Deus que provê e que a intercessão dos arcanjos está abrindo caminhos a cada dia. Escreva com fé nos comentários: São Gabriel abre as portas da provisão para a minha família. São Rafael Arcanjo, médico celeste que conhece cada detalhe do coração humano, voltamos agora nosso clamor para ti com uma necessidade que raramente é falada em voz alta, mas que está presente em muitos corações desta corrente. A saúde emocional, a paz interior, o equilíbrio que permite viver com leveza, com alegria, com a capacidade de enfrentar os desafios sem ser destruído por eles. Há pessoas ouvindo esta oração que por fora parecem estar bem, mas que por dentro carregam um peso imenso que ninguém ao redor consegue ver completamente. Há corações que sorriem na frente das pessoas e choram quando ficam sozinhos. Há vidas que funcionam no piloto automático, enquanto por dentro tudo está se desfazendo lentamente. Para cada uma dessas pessoas, São Rafael, chegamos agora pedindo a tua intercessão mais profunda e mais delicada. Há ansiedade instalada em muitos corações desta corrente. Uma preocupação constante que não descansa, que não dá trégua, que acompanha cada momento do dia e invade cada hora da noite. Uma sensação persistente de que algo ruim está prestes a acontecer, de que o controle pode ser perdido a qualquer momento, de que o mundo é um lugar perigoso e que não há segurança suficiente em lugar nenhum. Essa ansiedade esgota, paralisa e rouba a capacidade de viver o presente, porque a mente está sempre no futuro, imaginando o pior. Toca agora, São Rafael, cada coração ansioso desta corrente. Que tua presença traga a calma que nenhuma técnica humana consegue produzir sozinha. Que a paz que vem do céu desça sobre cada mente agitada e substitua o medo pela confiança, a angústia pela serenidade e a inquietação pelo descanso que só Deus pode dar. Que tua luz penetre nos lugares mais sombrios de cada coração e acenda novamente a chama da esperança. Que a alegria retorne ainda que aos poucos, ainda que timidamente, mas que retorne de forma real e duradoura. Cura as feridas causadas por palavras que marcaram profundamente. Há pessoas nesta corrente que carregam dentro de si frases que ouviram na infância, na adolescência ou na vida adulta, e que ainda definem a forma como se enxergam e como se relacionam com o mundo. Palavras de rejeição pronunciadas por pais que não souberam amar da forma certa. Palavras de humilhação ditas por pessoas que deveriam ter protegido. Palavras de desvalorização que foram repetidas tantas vezes que a pessoa acabou acreditando nelas. Que tua presença restauradora alcance cada uma dessas memórias dolorosas, São Rafael. Que as palavras que feriram percam seu poder. Que novas verdades sejam escritas no coração de cada um. Que cada pessoa desta corrente saiba que é amada, que tem valor, que foi criada com propósito e que o julgamento de Deus sobre sua vida é completamente diferente do julgamento cruel que carrega dentro de si. Há corações que foram tão generosos por tanto tempo que chegaram ao limite sem perceber e que agora estão funcionando no vazio, sem reservas, sem forças, sem a alegria que antes movia cada passo. Renova cada um desses corações com tua presença restauradora. Que haja espaço para descansar, que haja permissão para receber cuidado, que as forças sejam renovadas de forma sobrenatural para que essas pessoas possam continuar suas missões sem se destruir no processo. São Miguel Arcanjo,
Entra nesta batalha pela saúde emocional desta corrente, repreendendo todo espírito que ataca a mente e o coração. Há influências espirituais que alimentam pensamentos de derrota, de desistência, de desespero e de desvalor. Há vozes que sussurram que não há saída, que as coisas nunca vão mudar, que não vale a pena continuar tentando. Repreende cada uma dessas influências com tua autoridade. Que nenhum pensamento destrutivo encontre raiz nesta corrente. Que a mente de cada pessoa seja guardada e protegida. Que a verdade de Deus seja mais alta e mais forte do que qualquer mentira que o inimigo tente plantar no coração. São Gabriel Arcanjo, anuncia sobre cada coração ferido desta corrente que a restauração é real e que ela está acontecendo agora. Que o amanhã pode ser genuinamente diferente do ontem. Que as feridas mais profundas têm cura. Que a alegria pode ser reencontrada mesmo depois de uma longa estação de tristeza. Inspira cada pessoa a dar os passos necessários em direção à cura emocional. Que haja coragem para buscar ajuda quando necessário, para abrir o coração para quem pode ajudar, para aceitar que precisar de apoio não é fraqueza, mas sabedoria. Que esta corrente de oração seja também uma corrente de cura interior. Que cada pessoa que está ouvindo saia daqui com o coração um pouco mais leve, com a esperança um pouco mais acesa, com a certeza de que não está sozinha enfrentando as batalhas invisíveis que trava dentro de si todos os dias. Escreva com fé nos comentários: São Rafael cura as feridas do meu coração. São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestes, voltamos agora nosso clamor para ti com uma intenção muito específica e muito concreta: a proteção da casa, do lar, do espaço físico onde esta família vive, descansa, convive e constrói sua história dia após dia. Este lugar que deveria ser sempre o mais seguro do mundo, o refúgio certo contra tudo que pesa lá fora, o espaço onde a família pode ser ela mesma sem medo e sem máscaras. Há lares que estão precisando urgentemente de uma renovação na sua atmosfera espiritual. Há casas que carregam histórias pesadas, memórias de conflitos que deixaram marcas nas paredes, palavras que foram ditas em momentos de raiva e que ainda ecoam nos cômodos, decisões erradas que trouxeram consequências que ainda afetam quem mora ali. Para cada um desses lares, São Miguel, clamamos agora com fé, pedindo tua intervenção poderosa e transformadora. Entra neste lar agora, glorioso guerreiro. Percorre cada cômodo com tua presença luminosa. Passa pela entrada e que ali seja posto um selo de proteção que nenhuma força contrária consiga quebrar. Passa pela sala onde a família se reúne e que ali seja restaurada a atmosfera de harmonia e de alegria que pertence a um lar guardado pelo céu. Passa pelos quartos onde cada membro desta família descansa e que ali o sono seja tranquilo, os pensamentos sejam serenos e o corpo encontre o descanso que precisa para enfrentar os dias com disposição. Passa pela cozinha, pelos corredores, pelos espaços de trabalho e de estudo. E que em cada cantinho desta casa, tua presença expulse tudo o que não pertence à paz e preencha cada espaço com luz, com proteção e com a presença de Deus. Se esta casa carrega peso do passado, ordena agora, São Miguel, que esse peso seja dissipado. Há lares que foram palco de sofrimentos antigos, de relacionamentos destruídos, de momentos de desespero que deixaram uma marca espiritual no ambiente. Há casas que passaram por histórias antes desta família e que carregam influências de quem viveu ali antes. Que tua autoridade limpe cada camada do passado que ainda pesa sobre este lar. Que a história anterior não determine o presente. Que este espaço comece agora uma nova página, marcada pela proteção celeste e pela paz que vem do trono de Deus. Afasta, São Miguel, todo espírito de inveja que foi lançado contra este lar. Há olhares carregados de maldade, palavras proferidas com intenção de prejudicar, visitas que deixaram energias negativas, pessoas que entraram nesta casa com o coração cheio de inveja do que esta família construiu. Corta tudo isso agora com tua espada. Que toda maldição pronunciada contra este lar perca completamente seu efeito. Que toda obra espiritual negativa direcionada contra esta casa seja desfeita pela tua autoridade.
Que toda palavra lançada com intenção de prejudicar retorne ao ponto de origem sem causar nenhum dano. Que este lar seja território protegido onde o mal simplesmente não encontra espaço para agir. Coloca, São Miguel, teus anjos como sentinelas permanentes ao redor desta casa. Que estejam posicionados em cada entrada, em cada janela, em cada ponto de acesso possível. Que nenhum mal adentre por nenhuma fresta. Que nenhum espírito de perturbação encontre abrigo nestas paredes. Que nenhuma pessoa que entre aqui carregando intenção de trazer discórdia, inveja ou mal consiga prosperar naquilo que veio fazer. Que tua presença seja tão forte e tão real neste lar que todo mal se afaste antes mesmo de chegar perto. São Rafael Arcanjo, visita este lar com tua presença restauradora e cura a atmosfera deste espaço. Há lares que carregam uma tensão invisível que todos os moradores sentem, mas que ninguém consegue explicar. Uma sensação de peso que não tem origem clara, uma inquietação que se instala sem razão aparente, uma dificuldade de encontrar paz, mesmo quando as circunstâncias externas estão relativamente bem. Dissipa essa tensão com tua luz. Que o peso seja substituído pela leveza, a inquietação pela serenidade e a tensão pela paz genuína que vem do céu. Que quem entrar neste lar sinta imediatamente que há algo diferente aqui, uma proteção que não é humana, uma paz que não vem do mundo. Fortalece também os vínculos entre os que habitam este lar, São Rafael. Que a convivência diária seja marcada pelo respeito e pelo cuidado mútuo. Que haja paciência nas dificuldades inevitáveis do convívio. Que haja compreensão nas diferenças. Que haja generosidade nas pequenas atitudes do dia a dia. Que o amor entre os moradores desta casa seja cultivado intencionalmente e que o lar seja sempre o lugar onde cada um sente que pertence e que é amado. São Gabriel Arcanjo, anuncia sobre este lar uma nova temporada de graças. Que bênçãos entrem por esta porta, que boas notícias cheguem até esta casa, que as oportunidades certas encontrem esta família dentro deste lar, preparada e unida para recebê-las. Que a alegria seja uma presença constante neste espaço, que as refeições sejam momentos de união, que os dias vividos dentro destas paredes sejam dias de crescimento, de afeto e de gratidão pela proteção recebida. Que este lar seja reconhecido no mundo espiritual como território sagrado, como casa guardada pelos arcanjos, como espaço onde o mal não tem permissão de entrar e onde a paz de Deus reina de forma constante e inabalável. Escreva com fé nos comentários: São Miguel protege e consagra o meu lar. São Rafael Arcanjo, médico celeste que conhece não apenas as dores do corpo, mas também as feridas que o convívio humano provoca, voltamos agora nosso clamor para ti com uma necessidade que mora dentro de muitos lares, mas que raramente é falada com clareza. Os relacionamentos, os vínculos que deveriam ser fonte de amor, de segurança e de pertencimento, mas que muitas vezes se tornam fonte de dor, de conflito e de solidão. Há pessoas ouvindo esta oração que vivem sob o mesmo teto com alguém e que nunca se sentiram tão sozinhas. Há cônjuges que um dia se olharam com amor e que hoje mal conseguem se olhar sem que a mágoa apareça. Há pais e filhos separados por distâncias que não são geográficas, mas que doem tanto quanto se fossem. Há irmãos que se tornaram estranhos. Há famílias inteiras fraturadas por conflitos que começaram pequenos e que foram crescendo até tomar proporções que ninguém queria, mas que ninguém soube evitar. Para cada um desses relacionamentos feridos, São Rafael, chegamos agora com fé pedindo tua intercessão restauradora. Cuida dos casamentos que estão fragilizados, São Rafael. Há uniões que chegaram a um ponto de desgaste tão profundo que os próprios cônjuges não sabem mais se existe amor suficiente para continuar. Há casais que convivem em um clima de tensão constante, onde qualquer assunto pode se transformar em conflito, onde as palavras perderam a ternura e o respeito começou a rarear. Há cônjuges que se sentem completamente sozinhos dentro do próprio casamento, que perderam a conexão com o parceiro e que vivem lado a lado como companheiros de obrigação e não de escolha.
Toca esses corações com tua presença restauradora agora. Que o amor que existiu no começo seja reencontrado nas memórias e reconstruído no presente. Que a ternura retorne através de gestos pequenos e sinceros. Que o respeito seja cultivado como escolha diária. Que a vontade de lutar pelo casamento seja renovada por ambos ao mesmo tempo. Intercede pelos casais que enfrentam crises que parecem irreversíveis. Há uniões à beira da ruptura, onde a separação parece ser o único caminho possível. Há situações de traição que destruíram a confiança de forma que parece impossível de reconstruir. Há comportamentos que causaram feridas enormes e que deixaram um dos cônjuges sem saber se consegue perdoar. Não deixes esses casamentos entregues apenas às emoções do momento mais difícil, São Rafael. Que haja espaço para o diálogo verdadeiro. Que haja humildade genuína para reconhecer erros. Que haja disposição real para reconstruir o que foi destruído. Que a misericórdia de Deus seja maior do que as falhas humanas e que a restauração seja possível onde tudo parece perdido. Cura as relações entre pais e filhos, que foram feridas ao longo do tempo. Há filhos adultos que guardam mágoas profundas, de pais que erraram, que feriram, que estiveram ausentes quando deveriam ter estado presentes, ou que estiveram presentes de formas que machucaram. Há pais que não sabem como se aproximar de filhos que se afastaram, que tentam, mas não encontram a linguagem certa, que amam profundamente, mas não conseguem expressar esse amor de forma que o filho consiga receber. Que tua intercessão abra caminho para a reconciliação nessas relações. Que o orgulho ceda lugar à humildade. Que as palavras que nunca foram ditas finalmente sejam pronunciadas antes que o tempo roube a oportunidade. Que os abraços que ficaram para depois aconteçam enquanto ainda há tempo. São Rafael intercede pelos irmãos que se afastaram. Há famílias divididas por disputas que começaram pequenas e que cresceram até separar pessoas que compartilharam a mesma infância, os mesmos pais, os mesmos momentos que formaram quem elas são. Há irmãos que não se falam há anos por orgulho de ambos os lados, que perderam casamentos, nascimentos e momentos que não voltam mais porque a mágoa foi mais forte do que o amor. Que tua presença restauradora alcance esses relacionamentos. Que o elo do sangue e da história compartilhada fale mais alto do que as feridas. Que alguém dê o primeiro passo e que esse passo seja recebido com abertura e com disposição para recomeçar. São Miguel Arcanjo, protege os relacionamentos desta corrente contra as forças espirituais que trabalham para destruí-los. Há espíritos que se alimentam de conflitos familiares, que amplificam mal-entendidos, que transformam pequenas divergências em guerras que duram anos. Há influências externas que tentam dividir o que Deus uniu, que semeiam desconfiança, que colocam versões distorcidas nos ouvidos de cada parte para que a reconciliação pareça impossível. Repreende toda essa influência agora, São Miguel. Que tua espada corte cada corrente de divisão. Que toda força que trabalha contra a união desta família seja completamente neutralizada pela tua autoridade. São Gabriel Arcanjo, anuncia sobre cada relacionamento ferido desta corrente que a reconciliação é possível. Que o amor pode ser reconstruído sobre bases mais sólidas do que as que existiam antes. Que a confiança pode ser restaurada ainda que lentamente e com muito cuidado. Que os vínculos podem ser fortalecidos exatamente porque passaram pelo fogo e sobreviveram. Inspira gestos concretos de aproximação. Inspira palavras de reconciliação que abram portas que estão fechadas há tempo demais. Que esta corrente de oração seja o ponto de virada para relacionamentos que estavam prestes a se perder definitivamente. Que os relacionamentos desta corrente sejam restaurados, fortalecidos e transformados pela intercessão poderosa dos arcanjos. Que o amor prevaleça, que o perdão vença, que a união seja mais forte do que qualquer ferida que tentou destruí-la. Escreva com fé nos comentários: São Rafael restaura os relacionamentos da minha família. São Miguel Arcanjo, São Rafael Arcanjo e São Gabriel Arcanjo, príncipes do céu, guerreiros e mensageiros do Deus vivo, chegamos ao momento final desta oração,
com o coração cheio de gratidão. Gratidão por cada minuto que foi dedicado a este tempo de oração. Gratidão por cada pessoa que se uniu nesta corrente, trazendo consigo suas necessidades, suas batalhas, suas esperanças e sua fé. Gratidão porque sabemos que nenhuma palavra pronunciada com sinceridade diante de Deus retorna vazia. Tudo o que foi pedido aqui foi ouvido. Tudo o que foi apresentado com fé chegou diante do trono celeste. Tudo o que foi colocado sob a proteção dos arcanjos está agora coberto por uma guarda que nenhuma força humana ou espiritual consegue remover. Ao longo desta oração, percorremos juntos cada área da vida desta família. Invocamos proteção espiritual sobre cada coração que está em batalha. Pedimos cura para os corpos que estão sofrendo. Clamamos por milagres urgentes que parecem impossíveis aos olhos humanos. Colocamos os filhos e os jovens sob a espada de São Miguel. Pedimos provisão e abertura de portas para o trabalho e as finanças. Buscamos cura emocional para os corações feridos. Consagramos o lar à proteção celestial. E pedimos restauração para os relacionamentos que foram danificados pelo tempo e pelas feridas. Nada ficou de fora. Nada foi esquecido. Cada necessidade foi apresentada com fé. E cada súplica chegou ao destino certo. Agora, antes de encerrar, queremos fazer algo muito importante. Queremos consagrar definitivamente esta família e este lar à proteção permanente dos 3 arcanjos. Não apenas por hoje, não apenas pelo tempo desta oração, mas de forma contínua, renovada a cada dia, firme em cada estação da vida, presente em cada momento de alegria e em cada momento de provação. Que esta consagração seja um marco real na história espiritual desta família. Que algo mude de forma concreta e permanente a partir deste momento. Que as forças que tentavam agir livremente encontrem agora uma barreira que não conseguem ultrapassar. Que a proteção invocada aqui permaneça ativa sobre cada membro desta família, sobre cada relacionamento, sobre cada área da vida que foi colocada sob a guarda celeste. São Miguel Arcanjo, sela este lar agora com tua espada de luz. Coloca teu selo de proteção em cada porta, em cada janela, em cada entrada possível. Que nenhuma força contrária à paz consiga entrar onde tu estás. Que nenhum mal consiga prosperar onde tua espada foi levantada. Que este lar seja reconhecido no mundo espiritual como território sagrado, como casa guardada pelo príncipe das milícias celestes, como família que está sob a autoridade do guerreiro que jamais foi vencido. Permanece como sentinela fiel durante o dia e durante a noite, nas horas de alegria e nas horas de dificuldade, nos momentos de força e nos momentos de fragilidade, quando a proteção é ainda mais necessária. Acompanha cada membro desta família em todos os deslocamentos. Que teus anjos caminhem à frente e atrás, formando um exército invisível que nenhum olho humano enxerga, mas que todo o mundo espiritual conhece e respeita. Que cada saída seja segura e cada chegada seja em paz. Que os ambientes frequentados sejam protegidos. Que as pessoas com quem esta família convive sejam fonte de edificação e não de destruição. Que a proteção de São Miguel seja percebida no cotidiano através da paz que permanece mesmo quando as circunstâncias tentam roubá-la. São Rafael Arcanjo, completa tua obra restauradora sobre cada pessoa desta família. Há curas que foram iniciadas ao longo desta oração e que vão continuar nos dias que virão. Há restaurações que foram semeadas aqui e que vão dar fruto no tempo certo. Acompanha cada processo com tua presença fiel e paciente. Que a saúde do corpo se fortaleça progressivamente. Que as feridas emocionais continuem fechando. Que os relacionamentos restaurados cresçam em solidez e em amor. Que a paz interior que foi semeada aqui germine e produza frutos duradouros no cotidiano de cada um. Sustenta esta família nos dias difíceis que ainda virão, porque a vida não para de trazer desafios, e a proteção precisa ser constante e renovada. Quando vier o cansaço que parece não ter fim, renova as forças. Quando vier a dor que não tem explicação, traz alívio. Quando vier a dúvida que abala as certezas, traz paz. Quando vier a doença que ameaça a saúde, traz cura. Que esta família saiba que em cada momento de necessidade,
pode invocar o teu nome com confiança absoluta e que tua resposta não tardará. São Gabriel Arcanjo, encerra esta oração lançando sobre esta família um anúncio de esperança e de futuro. Que os dias que estão por vir sejam dias de colheita do que foi plantado com fé e com lágrimas. Que as portas que estavam fechadas comecem a se abrir uma a uma. Que os milagres pedidos com tanta persistência comecem a se manifestar de formas que esta família ainda não imagina. Que as promessas que foram recebidas na fé e que pareciam ter demorado demais comecem a se cumprir com uma velocidade que vai surpreender a todos. Que Deus seja glorificado através de cada testemunho que esta família vai poder contar nos próximos dias, semanas e meses. Inspira cada membro desta família a viver os próximos dias com mais fé e com menos medo. Que saiam desta oração com o coração mais leve, com a confiança renovada e com a certeza inabalável de que 3 arcanjos poderosos foram invocados em seu favor e que essa intercessão tem peso real e poder real diante do trono de Deus. São Miguel Arcanjo, defendei esta família em todo combate. São Rafael Arcanjo, curai e restaurai cada área fragilizada. São Gabriel Arcanjo, anunciai esperança e iluminai cada caminho. Que esta família permaneça para sempre sob a proteção poderosa dos santos arcanjos do Senhor. Se esta oração tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precise de proteção e de esperança. Inscreva-se no canal Jornada da Fé e faça parte desta corrente que cresce a cada dia. Que Deus abençoe você e toda a sua família.